Guys, eu sou o Marshmallow Celeste e hoje eu vou resumir os 2 Dodecempos da história do meu universo original e eu tô fazendo faz 6 anos essa história e esse vídeo é um remake de um vídeo antigo aqui do canal e 2022 passou extremamente rápido e a gente já tá na metade do ano, tá em resumo das quase 500 páginas e inclusive eu me vesti a caráter, eu resolvi me vestir tipo a Ink, eu tentei fazer um cosplay porque eu não tinha roupa, camiseta amarela, então eu botei uma roupa com a cara dela mesmo, inclusive fiz um rabinho de cavalo. Vamos pro vídeo. A história começa quando as deusas ainda eram humanas. Mas aqui eu só vou falar da história da Ink porque primeiro que ela é a protagonista da história e segundo que ela é o centro de tudo. E a Ink é o ser mais divino e importante do universo. A Ink nasceu de um casal de druidas meio marginais que usaram um ritual proibido pra virar uma criança ao invés de meios normais pra fazer um filho. E por isso ela acabou nascendo com uma marca mágica na bochecha, com uma aura muito forte e pesada. Tava o ambiente muito preenchido, pesado. Muito menos os pais dela, e que acabou sendo criada pela avó que ensinou magia pra ela como método de defesa. Eu mesma era uma ótima maga, aparentava ter 28 anos mesmo tendo lá pelos seus 40 e poucos, por conta da magia. Era uma vida perturbada, porém segura, até que finalmente o governo da vilarejo dela resolveu organizar uma operação pra tentar matar a Ink. Elas achavam que ela era um demônio, só que a avó da Ink se sacrifica no lugar dela pra ela poder sobreviver. E Ink aproveita a oportunidade para sair correndo e fugir pra floresta, onde ela sobrevive por 4 anos. Ela se cansada de tudo aquilo, ela fazer uma cidade pra renegados, que nem ela. Ela acaba virando prefeita daquela cidade, porém um dia no meio do cansaço extremo e nível mental, daqueles dias que tá cansado demais de fazer qualquer coisa, os cientistas dela obrigaram ela a tomar uma decisão, mesmo ela super cansada, e isso acabou acarretando um acidente que acabou gerando uma explosão que matou algumas pessoas. Ela acabou entrando em depressão por causa disso, ela renunciou ao cargo. E alguns dias depois ela recebeu em sonho um chamado divino de um ser chamado Sofia, que era uma oferta pra ela competir pela oportunidade de ser uma deusa. Ela acabou aceitando. Em que passou no processo, juntou com as 3 garotas, a qual elas por livre e espontânea vontade elegeram Ink a líder dela, só que a Ink ficou meio relutante com tudo aquilo por causa do passado dela. Porém, aos poucos ela foi aceitando o cargo junto com a ajuda dos outros. Ink começa a abraçar a posição aos poucos e junto elas criam um laço com Celeste e o planeta de Chaos, localizado na Quasar de Quantum Flower, lugar mágico com inúmeras variações temáticas de biomas e lugares e de certa forma caótico. As quatro concordam em criar 8 regras fundamentais do mundo que resultariam em punições quebradas. Juntas elas começam a governar aquele mundo como aprendizes da Sofia. Cada uma recebeu uma arma celestial inicial adequada para os poderes delas, junto com a opção de reprogramar o fenótipo delas e trazer 2 entidades do mundo antigo a esse novo. Porém, que elas não sabiam que tudo isso vinha junto com uma bênção e com uma maldição. Xiao Ink fez um ritual de sucessão que acabou atrelando as propriedades mágicas dela com as propriedades mágicas do universo delas, que elas criaram. A dimensão começou a ser atacada por monstros e elas tiveram muitas causalidades, porém isso só acarretou em uma guerra ainda maior com dimensões vizinhas, qual acabou gerando uma briga política imensa. Os lados se dividem em 2 grupos, seriam os pacifistas e os aniquiladores, inclusive uma das deusas, que é a Per, que acaba indo pro lado dos aniquiladores, enquanto o resto das deusas foram pro lado dos pacifistas. A guerra se intensifica ao longo do tempo, foram 2 guerras na verdade, e a Ink acaba sendo acusada falsamente de corromper a existência, uma vez que uma pessoa que deveria estar morta acabou voltando pra prestar queixas sobre casos de várias pessoas, tá se teletransportando a dimensões alternativas ao invés de morrer realmente. Dedos são apontados pra lá e pra cá e Ink acaba sendo selecionada como pó aleatório, totalmente aleatoriamente. Ink se irrita profundamente com aquilo, já que ela foi a pessoa que mais sofreu com a própria maldição da imortalidade. Ela acaba revelando sobre a maldição e o ritual de sucessão e ela explora em raiva, simplesmente deixando pra trás todo mundo, se isolando numa bolha mental. Ela mesmo fez uma dimensão de bolso próprio. A ciência dela se materializa por fora dela e começa a conversar com ela, jogando discurso motivacional, tentando puxar ela pra fora daquela tristeza. Ela inclusive acaba forjando uma arma nova no meio da luta, um megafone que é usado pra derrotar. Elas acabam tendo um tempo de paz por um longo período de tempo, até uma garota chamada Daydream cair do céu na casa de Ink, abrindo a mente dela sobre dimensões maiores e outros tipos de energia. Ink escuta tudo aquilo e aceita, e ela explica para as outras e as outras não acreditam muito de primeira
Depois a Daydream acaba fazendo demonstração e elas acabam acreditando e querendo ouvir também. E a Daydream acaba treinando as quatro deusas de Ascent Celestial, fala sobre uma ameaça vinda de onde ela caiu, falando sobre inimigos e dimensões extremamente fortes, e ela já aproveita para explicar sobre a expansão de pensamento. E enquanto isso, Ink também aproveita para encantar a arma nova que ela forjou na batalha contra Sofia. No entanto, um buraco negro surge do lado dos planetas dela, que acaba fazendo o planeta se achatar, virando uma avenida continental, bem terra plana mesmo, terraplanismo. Então elas partem uma jornada por queixos para conseguir recursos para enfrentar o mal que se aproximava e atingir o buraco negro para poder combater o que é que estava por trás disso, em que acaba revelando mais sobre suas fraquezas, tipo seu medo de minhoca e alergia a pólen. Elas viajam para os continentes até chegar em Arcadium, onde elas sofrem um ataque surpresa, onde minions do K-Agent fazem uma criatura clone e Ink usando o DNA dela, porém Ink recupera a criatura e tortura os inimigos invasores e logo depois transformando eles em nátios e os comendo. Ink e Celine começam a falar casualmente sobre as decisões engraçadas que elas fizeram a construir o mundo, tipo átomos serem cachorro-quente em vez de átomos normais. Começa a se construir uma tensão romântica entre as duas, e as duas acabam por ir ao encontro juntas no mercado que existe em Arcadia. Celine apresenta para Ink um cereal novo que ela produziu, uma experiência que foi um pouco traumática no começo para Ink. O sabor do cereal que começa ruim e conforme você vai comendo ele, as colheradas melhorando o sabor, começa um sabor bem ruim, sim. E a Ink tem emetofobia, ela morre de medo de vomitar, foi meio traumático para ela, mas depois de um tempo ficou bom o encontro e acabou sendo legal. Até dormindo juntas numa barraca que elas fizeram com os carros do estacionamento do mercado. E no fim elas acabam se apaixonando, porém o grupo acaba sendo atacado diretamente por K-Agents no arcade selênico. Ink e Celine acabam brigando e lutando por quanto tempo queria usar um bisturi mágico no Quasar para curar ela. O Quasar estava quase à beira da morte e Celine achou isso meio agressivo, uma forma de tratar, usar um bisturi pra alguém. E Ink teleporta as duas para um lugar mais afastado e elas lutam pra valer mesmo. E Ink acaba se arrependendo porque ela era bem mais forte que a Celine na época e ela acaba desmaiando a Celine bem rapidamente e ela tem que cuidar dela por 3 dias e no fim ela acaba pedindo desculpa pra Celine e se declarando pra ela. E acaba aceitando o pedido de namoro. Tem algumas visões e acaba desmaiando várias vezes durante o trajeto, descobrindo sobre outros fragmentos de personalidades escondidos dentro dela, como se fossem pedaços da própria alma dela. No meio do caminho, por entre os continentes, ela acaba fazendo novas amizades, novos aliados, inclusive uma deusa antiga, a qual ela devolve a arma celestial, a qual ela tinha achado há muito tempo lá no Arco da Criação, e ela tinha guardado como relíquia sem saber o que era. O nome da deusa era Lovelace e ela utilizava uma sniper como arma. Poucos ela vai deixando os bem-entendidos ser do mundo antigo e anterior a esse que existe agora, dando algumas pistas sobre o que estava acontecendo na real. E passando para o próximo continente, elas enfrentam inimigos de classes altíssimas, as pressionando a despertar formas mágicas, como a Ink despertando o mal do paleta divina. E passando pelos lugares finais até chegar no local onde daria acesso a dimensão desconhecida, elas são forçadas a lutar com o K-Agent, tendo uma luta árdua, potencializada por cristais de pura energia emocional, chamado minérios Shine Shoot, quais o grupo utiliza para melhorar as armas celestiais logo depois de derrotar o K-Agent, levando pistas para quem seria o Mastermind por trás desse ataque. Depois de passarem pelo portal pro labirinto, onde elas comprariam a raiz do problema, em que acaba pegando um parasita cerebral que acaba agindo como um simbionte para ela. Eles acabam usando uma nave para poder adentrar recentemente na dimensão nova e acaba tendo uma visão, qual ela acaba encontrando com a avó dela, porém uma sombra aparece, intitulando como Mise, sem mostrar o rosto, ela eviscera a mesma naquele vídeo, ela totalmente em choque e a sombra simplesmente sai da cena. Em que retoma os sentidos depois de um tempo e o grupo avança por entre os níveis do labirinto, as casualidades começam a aparecer como o gato da Celine. E com o clima tenso, Daydream revela o passado tenso dela, vivendo no meio da guerra e ver sua família isolada na frente dela. E depois de conversar, o grupo decide se preparar para ocupar a pista de como avançar, e acaba achando uma lanchonete, onde ela come um hambúrguer e rabisca e desenha até que no sono. Aos poucos, os integrantes também vão dormindo e depois de acordar, eles acham passagem para o próximo nível. Descobrindo uma piscina termal gigante, o grupo deixa a Ink assim sozinha e as duas decidem relaxar juntas na piscina, tendo um encontro romântico e interessante. Elas começam a se pegar e depois tomam um banho juntas e vão dormir nuas juntas, uma do lado da outra. O grupo se reúne de volta e eles passam por um livro chamado Jardim Placenta Negra e Ink sendo contrato uma entidade desconhecida, dando ela a possibilidade de começar a quebrar a quarta parede, e ela usa muito isso. Porém, a felicidade não dura muito tempo, porque a amiga de infância da Per, que acaba morrendo, e elas já estão muito pistola com a situação, e elas acabam se reunindo para beber e aliviar um pouquinho.
sentimentos. Menos a Ink, porque a Ink, ela odeia bebida alcoólica com todas as forças dela. Elas se preparam para enfrentar o inimigo final, KMs, e elas lutam dando tudo de si. Porém, uma voz na cabeça delas acaba tentando avisar algo, enquanto outra voz tenta persuadir ela a matar KMs. Porém, KMs, os outros acabam acordando da corrupção de Miss. KMs acaba contando sobre como a vilã que elas estavam enfrentando é uma versão alternativa e passada de Ink. E assim como a Love Lash, ela também era da dimensão antes do reset, porque a Sophie resetou a dimensão e daí surgiu essa nova dimensão que é que elas estão agora. Algumas pessoas da dimensão antiga sobreviveram, e essa versão antiga da Ink, ela acabou se tornando narcisista e acabou querendo vingança no mundo atual porque ela foi abandonada. Elas fazem as preparações finais nos níveis adiantes, descansando a mente com sonos e hobbies e consumindo comida de uma dimensão conhecida como fábrica de esteroides, que tem umas comidas que aumenta ainda mais as habilidades e atributos dela. Finalmente se encontram com Miss, a luta começa e elas estão em extrema desvantagem logo quando uma chacina tá pra correr. Yuri acaba se na luta final, que irrita profundamente Ink, porque ele era um amigo muito próximo de longa data. Ink fica extremamente pistola e acaba drenando a energia vital das próprias amigas pra dar seu golpe final. Ink acaba aprisionando Miss em sua própria mente, então ela precisa lutar e aceitar sua contraparte maligna em seu ser, após que a contraparte maligna faz a mesma coisa com Ink. E junto aos seus outros 3 fragmentos da alma dela, ela faz uma emboscada mental para Miss, fazendo uma aceitar a outra. Muitos anos se passam e a relação de Ink e Ink fica extremamente mais íntima. Começam a morar juntas e jogar videogame abraçadinha sempre. Elas acabam passando boa parte do tempo dos tempos iguais com casa em casa, passando tempo juntas. O Quasar sugere que as duas saiam em encontro juntas e Ink acaba aceitando a sugestão e leva a Selina ao Card Made Café, no continente de Midrum. O Card Made Café é um café para comer e jogar Theater, que é um jogo que a própria Quasar inventou, e ela usa como foco arcano para usar as magias dela. E elas vão até lá, porém a garçonete maltrata as duas, além de um adolescente muito mimado que a garçonete trouxe, jogar com elas a pedido de um oponente aleatório, parte de Ink. Começa a xingar ela e Ink usa uma magia antiga que ela mal lembra que faz pra tal garoto, que acaba chamando uma dimensão artificial parasita pra dentro dessa esteleixo. Ink e Selene fazem pequenas descobertas sobre o mundo, explorando com cautela os primeiros níveis e coletando amostras pra poder estudar um novo tipo de energia que descobriram quando das picadas de mosquitos extremamente doloridas elas estavam sofrendo lá dentro. Elas decidem contar apenas pra Daydream por achar que as outras acabariam sendo muito gananciosas, tentando disparar por conta própria. Porém, acontece justamente o contrário, e Daydream acaba indo sozinha pra tentar ajudar nas pesquisas das duas, porém ela acaba sendo morta por uma figura misteriosa e como último recurso, clamando sua força celestial pra Ink, fazendo ela herdar ela e desbloqueando Rushford, a forma mais poderosa atual dela. Ink e Selene terminam de fazer as pesquisas, porém elas acabam concordando em fazer uma homenagem pra Daydream por tudo que ela já fez por ela. Já que elas valorizam bastante o espaço, porém não fizeram nada de evento especial para o planeta, elas decidem fazer algo extremamente junto. Elas trocam de roupa para roupas formais e elas limpam o céu do planeta, tirando todas as nuvens de Setuma, dando palco para uma dança entre as duas, a qual a Ink acaba se aquelando ao sol e a Selene acaba se aquelando à lua, as duas representando os dois. E no final da dança acaba ocorrendo um eclipse, no qual o sol e a lua se juntam num só, numa visão linda. Depois disso, elas aplicam as vacinas que elas desenvolveram na pesquisa de dimensão nova. Elas começam a explorar o elevador para valer. Acabam fazendo duas aliadas do cara, que é a Muna, que é fornecedora interdimensional de produtos para um cartolodentista, e a Sammy, que é uma garota raptada por goblins, portanto que ela é sua salvadora. E por enquanto a história tá por aqui. Planejo bastante desenvolver mais em relação da Ink e da Selene, que agora elas estão mais íntimas e são tipo super fofinhas juntas. Tenho planejo de desenvolver mais sobre a Love Lash, que por conta da sucessão dos anos também ter uma chance de renovar seu ser, se tornando finalmente parte das Constellê. Talvez eu vá matar alguns personagens que não uso muito pra usar como impulso pra luta final do arco elevador, provavelmente explorar mais sobre as dimensões parasitas e por enquanto é isso. Enfim, obrigado por depois, tinha coisa que eu nem lembrava antes de fazer esse vídeo e eu ficando por aqui, mas